Em uma live que eu fiz aí no dia 12 de outubro, mais ou menos, eu falei sobre um easter egg que foi encontrado ali no macOS Ventura, essa última versão, né, do macOS que foi lançada dia 24 de outubro, lançada, né, oficialmente pela própria Apple, e aparentemente ele pode ter, né, esse, entre aspas, easter egg que talvez traga uma luz no fim do túnel quando o assunto é os nossos Hackintoshes. Então fica ligado nesse vídeo que eu vou te mostrar mais detalhes. Mas prazer, né? Eu me chamo Gabriel Lucchino, você está no Universo Hackintosh, o maior canal, a sua maior referência de informações de Hackintosh aqui no Brasil e também agora no exterior, porque a gente já ultrapassou barreiras. Tudo que você quiser sobre Hackintosh você encontra nos vídeos aqui embaixo e também tem um link para o nosso Discord, que é a maior comunidade ativa aqui no Brasil com o nosso Hackintosh. Então vai ter Hackintosh para AMD, o famoso Ryzen Tosh, Hackintosh para Intel, Hackintosh virtualizado, ou como é conhecido, né, como Hackintosh New Way. Inclusive a gente tem até os guias aqui no canal, que eu sempre deixo também nas descrições de todos os vídeos, mas tudo que você quiser, então você encontra aí nesse canal. Mas vamos para a parte prática, que é sempre a parte, né, mais divertida. Antes de tudo, eu costumo utilizar um software chamado Stats. Estou ditando tudo errado, mas é o Stats Mac, eu procuro, né, aqui no nosso pai Google, e é sempre o primeiro resultado, que é um repositório aqui dentro, né, próprio GitHub desse Excel Ben. Aqui tem o Stats, que basicamente ele é uma versão free, né, uma versão gratuita do iStats, que é para você colocar aqui na barra de tarefas, barra tarefas não é barra, o Docker, não, o Docker fica lá embaixo, enfim, a barra do lado de cima, né, que na verdade é esta barra aqui, ó, a gente consegue colocar alguns percentuais de uso de CPU, de rede, de Bluetooth, alguns sensores de energia, de temperatura, uso de CPU, uso de disco, enfim, tudo mostra aqui, até mesmo, né, o percentual de bateria. Até aqui, acredito que não tenha novidade para vocês, mas volta e meia tem gente me perguntando qual é o software que eu utilizo para colocar os percentuais aqui em cima. Então, é esse cara chamado Stats. Ele sempre está recebendo, né, atualizações e essas atualizações sempre são ou para corrigir ou para adicionar novas features. Mas o mais interessante é que o Excel Ben, que é o cara, né, que mantém, né, esse projeto aqui do Stats, nesse repositório do GitHub, ele está sempre, mas sempre fazendo, né, atualizações constantes, melhorando o aplicativo. Para baixar ele, você vem aqui em Latest, né, para baixar a última versão e baixa o pacotinho aqui com a extensão .dmg. Depois que você baixou ele, você vai arrastar lá para o teu diretório de Applications, vai executar ele e ele vai vir aqui para cima. Eu, no meu caso, eu configurei ele, né, colocando, por exemplo, apenas CPU, GPU e RAM, mas dependendo do setup que você utiliza, e claro, né, pode depender se é um notebook ou não, ele pode aparecer aqui o item de bateria, que não aparece aqui no meu caso porque é um desktop, mas tem Bluetooth, tem Network, que é o uso de rede, e essa rede pode ser Wi-Fi, pode ser a própria Ethernet, que é a rede cabeada, tem uso de disco, mas esse uso de disco eu também não deixo aqui em cima, porque ele é o uso literalmente de percentual de espaço. Para mim, isso não faz muito sentido monitorar e deixar aqui em cima ocupando espaço. Mas caso, né, fosse, por exemplo, o uso de entrega de throughput, né, de volume de operações IOPS, aí eu já consideraria deixar essa informação aqui em cima. Mas aqui no meu caso, eu sempre deixo o CPU, RAM e a DGPU ou GPU, que é a nossa placa de vídeo. E é aí que entra o nosso bom e velho easter egg, que acontece somente aqui no macOS Ventura. Quando a gente vem em GPU, notem o seguinte: ele aparece para nós a temperatura, tanto na GPU 1 quanto aí na GPU 2. Ambas as GPUs que eu estou utilizando aqui é da linha RX da série 6000, aqui uma 6600 comum, aqui essa nave 23 é uma 6600M, a mítica GPU, que eu tenho algumas unidades aqui para um projeto que a gente vai apresentar no canal futuramente em breve. Futuramente em breve ficou meio redundante, né? Mas vocês compreenderam o que eu quis dizer. E que vai ser algo inédito no cenário de Hackintosh, tanto no YouTube quanto em fóruns, porque é um assunto realmente muito, mas muito peculiar. Então, fica ligado, já aproveita, se inscreve no canal para você saber desse conteúdo aí que vai sair na sequência. Então, aqui notem essa questão da temperatura, e você pode estar se perguntando, o que tem de mais mostrar a temperatura? Tem até um vídeo aqui no canal, e esse vídeo ele é um pouco mais antigo, mas você consegue vir aqui em vídeos, e se eu vim aqui mais para baixo, deixa eu ver até se eu acho logo de começo, mas ele é bem mais antiguinho, deve ter já alguns bons meses, em que eu ensino a colocar uma cast, né, um driver chamado Radeon Sensor, para ele trazer justamente, né, as informações de temperatura das nossas GPUs, da linha RX 5000 e 6000 e também das Vega 7.
E cadê esse vídeo? Acho que ele é tão antigo, ou ele já passou e passou despercebido. Não, tá aqui, ó, ativando o sensor da Vega 7, a linha 5000 e 6000. Então a gente necessitava até o Monterey, a versão até antes, né, aí do próprio Ventura, que ainda com certeza deve ser muito amplamente utilizado em todos os setups, independente de Hackintosh, independente de equipamentos autênticos Apple. Então a gente precisava colocar aí algumas caches, elas estão até documentadas aqui na descrição, que é esse Radeon Sensor. E além disso, você poderia utilizar o StatsMax, mas o StatsMax, que é o cara aqui, ó, ele continuava até mesmo não apresentar a temperatura, apesar de que essa cache ela falava aqui em uma das caches, porque ela é composta por duas caches, a Radeon Sensor, que é a principal, e a mais, cadê? Essa SMC Radeon GPU, que ela deveria exportar as temperaturas da GPU para a virtual SMC e daí a gente conseguir monitorar pelo Stats ou pelo iStats, enfim, essas temperaturas das nossas GPUs. Mas caso contrário, a gente poderia utilizar aqui o Radeon Gadget.app, que é disponibilizado aqui no mesmo repositório, só que ele deixava um número gigantão aqui, que ficava, ao meu ver, até mesmo feio, porque ele ficava totalmente desconexo dos demais itens aqui dessa barra. Então, agora, a partir do Ventura, ele tem um suporte nativo a mostrar essas temperaturas. E até para mostrar para vocês, eu vou montar aqui a minha EFI. Deixa eu até digitar minha senha para abrir o diretório. E aqui dentro da minha EFI, vocês conseguem ver dentro de caches que eu não estou utilizando a Radeon Sensor. É apenas uma cache mais básica. Inclusive, aqui é um setup AMD, full AMD, porque o processador AMD é um Ryzen 9 5950, placa-mãe um X570. Ele recebe, além disso, as boas e velhas GPUs. Aqui nesse caso são duas GPUs para trabalhar em conjunto ali com o DaVinci para fazer a renderização. E eu deixo o setup lá atrás, que tem uma 6900 XT. E o setup, assim, esse conjunto das duas GPUs, que são as 6600, elas ficam muito próximas a uma 6900. Mas o que interessa aqui, ó, que vocês podem ver, que não tem nenhuma cache específica para essas GPUs. Então ele mostra, né, basicamente aí as temperaturas, coisa que ele não mostrava até o Monterey. O que eu quero dizer com isso? Talvez, seja apenas talvez, é uma luz no fim do túnel, pois a Apple está aí talvez incrementando o suporte a essas GPUs e, por exemplo, essa linha 6600, 6600 apenas, elas tiveram, né, um suporte adicionado apenas no Monterey 12.1 em diante. E mesmo assim, até o 12.6.1, que é a última versão do Monterey que foi lançada ali em conjunto com o Ventura, a gente não tem esse suporte que eu mostro aqui para vocês, apresentando a temperatura. Então isso aqui talvez seja um indício que talvez a Apple ainda esteja trabalhando num suporte ainda que pouco, né, mas aprimorado à plataforma Intel, a plataforma x86, a essas GPUs, porque essas GPUs elas vão funcionar única e exclusivamente somente na plataforma x86, seja Intel, para hardwares Apple, ou então os Ryzen Tosh, quando a gente fala, né, sobre Hackintosh ou Hackintosh com Intel, mas o que eu quero dizer é que essas GPUs jamais podem ser acopladas a processadores ARM da Apple, ou seja, todos esses equipamentos novos que a Apple está vendendo, MacBook, Mac Mini, iMac, etc. Enfim, eles vêm, né, com os processadores Apple Silicon, mas eles não têm nem como, nem suportam, né, a arquitetura de colocar esse tipo de GPU. Porém, contudo, entretanto, a Apple está incrementando o suporte a elas, trazendo questão da temperatura. Talvez a gente veja aí novos suportes a novos modelos de GPUs, mas não dá para saber, né, do futuro. A gente torce, né, que tenha novos suportes, principalmente com a chegada aí que é a 7000, mas vamos ver se vai acontecer isso ou se não vai acontecer. E ainda é claro, né, manter mais alguns bons anos de suporte aos nossos Hackintoshes. O que você acha disso? Será que é um incremento de suporte? Será que a gente tem mais quantos anos pela frente a utilizar os nossos bons e velhos Hackintoshes ainda com o suporte às últimas versões do macOS? Deixe aqui nos comentários sua opinião, é muito importante para a gente e até mesmo para a própria comunidade do universo Hackintosh que a gente construiu, que hoje no Brasil é a grande referência de Hackintosh. Mas no mais é isso, nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, falou, fui!